Bom dia, eu sou o Leroy, jogador veterano e nerd de Genshin Impact. Hoje eu tô aqui para passar algumas dicas para esse novo indie game que a Rui trouxe. E eu vou estar falando um pouco sobre o primeiro boss. Eu vou estar lançando outros vídeos depois para falar dos outros dois bosses. E eu já queria deixar claro que eu gostei muito desse evento, tá? Gostei muito desse novo indie game. Apesar de ter algumas mecânicas mais chatinhas, os bosses são interessantes. Eles têm dano suficiente para te matar, eles trazem mecânicas de combate novas para você engajar com eles, etc. Tem alguns problemas de checks elementais que são um pouco mais violentos do que eles normalmente são. Mas isso a gente vai deixar de lado. O objetivo de hoje é só tentar ajudar quem tem chance de passar. Tem uma galera que não tem mais a chance de passar do estágio 6, porque não pegou alguns personagens que seriam chave para esse evento, né? O que é completamente compreensível, tá? Então, tá bom. Aqui temos o Tup. Ele vem com algumas mecânicas adicionais. Ele tem a mecânica de invocar uns tupinhas, que se você não matar, eles acabam buffando ele. E ele tem uma mecânica de um escudo, que não deixa ele tomar dano, mas que reseta os skills um pouco antes dele summonar, né? E essas são as duas mecânicas principais dele que você tem de jogar ao redor pra garantir que você faça um bom clear. Fora o novo padrão de ataque que eles introduziram pra ele. Aqui de fundo a gente vai ter a minha run, o meu clear. Eu acredito que seja esse meu clear. Talvez não seja, se não for... Acho que é esse. Se não for, eu deixo rodando aí e a gente vai falando um pouco mais. Porque mesmo nas runs falhas eu tenho alguma coisa pra comentar sobre. Ao redor de 1,50, entre 1,50 e 1,52, ele vai invocar essas tupinhas, tá? Mais comumente 1,50 ou 1,51. E você tem que adaptar a sua rotação para ter o seu cheque para esses tupinhas, quebrando eles mais ou menos nesse tempo, ou pelo menos preparado para quebrá-los com uma margem não muito grande de tempo, tá? Porque se você rolar demais, eles são absorvidos pelo tubo, aumentam a resistência dele, aumentam o tamanho e regeneram o HP dele. Aqui deu tudo certo, o tupinha foi abatido, eu tava com a Cetlali. Craio tá muito bom pra matar esses bichos. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre os elementos que você pode estar utilizando pra lidar com esses bichos. E aqui eu acabei jogando com um time de Arlequino, Bennett, Xiangling e Citlali. Citlali justamente pra lidar com esses tupinhas, e Bennett e Xiangling só pra buffar Arlequino e aproveitar também que eles são pyro. Pra aproveitar os diversos benefícios que eles têm, né? Eu vou começar a introduzir por que Bennett e Xiangling é bom pra Arlequino, pelo amor de Deus. Nem contra um bicho Hydro, que... Enfim. Aqui foi a PT que eu acabei escolhendo pra fazer esse evento, tá? Depois eu vou citar um pouco melhor as outras PTs. E aqui vem a segunda mecânica que eu comentei, que é desse escudo Hydro. Ele sempre reseta seus cooldowns. Então o que você pode tentar fazer é colocar skills relevantes em cooldown um pouco antes desse shield ser invocado, né? E o que é que eu quero dizer com isso? É tentar estender as suas outras rotações, ou adiantá-las, dependendo do time que você estiver usando, pra alinhar mais ou menos com quando ele vai invocar o escudo. Por quê? Porque quando ele vai invocar esse escudo, ele reseta as suas skills. E o que é que isso te permite fazer? Te permite fazer coisas como ter dois Pyronados no campo ao mesmo tempo. Te permite ter coisas como o da Arlequino marcando os bichos duas vezes pra você ter muito mais Bond of Life com ela, pra você aumentar muito o dano dela, que foi exatamente o que eu usei aqui, tá? Eu marquei o bicho um pouco antes dessa mecânica acontecer. 1,12 a mecânica aconteceu. Eu já marquei o bicho de novo assim que possível. Já setei a ult da Xiangling em um spot bom, que eu já corri pra onde o Tupin ia spawnar, né? E logo em seguida eu já quebrei o escudo. E isso com a minha Arlequino dando muito mais dano do que ela deveria, porque eu fiz questão de gastar o bond dela um pouco antes na ult do Bennett ali, tá? Eu já tô com a ult do Bennett fora de cooldown e ainda tem a ult do Bennett no campo, tá? E aí eu já consigo absorver e continuar batendo muito mais com a Arlequino. Isso aí é a ideia que você quer abusar nesse boss, tá? Porque apesar de ele não tomar dano, ele vai resistar suas skills. Então você tem alguns benefícios
no meio de toda a desgraça. Tente abusar desses benefícios. E tente aliar suas rotações com o tempo das mecânicas do boss, tá? Que isso vai te ajudar um pouco mais no seu clear. Esse aqui foi o meu... Eu não fiz outras runs depois disso não, nesse boss, tá? Quer dizer, eu fiz alguns testes, mas não foi nada muito complexo. Foram só alguns testes rápidos pra ver o que é que matava os tupinhos e o que é que não matava. E que claramente eu vou ter dano suficiente pra matar. E é isso. Outra coisa que eu tenho que comentar antes de falar dos times que são possíveis de ser utilizados aqui é que você tem que prestar muita atenção na sua recarga. Eu matei a Arlequina no final da run, cara. Mas a Xiangling finalizou o boss pra mim. Eu tentei encaixar mais dano e acabei ignorando completamente o dodge. Acabou que valeu a pena, né? 116 segundos. Eu não tinha feito os outros bosses ainda aqui. Então tá. Essas são as ideias que você tem que ter em mente. Alinhar a sua rotação com o tempo que as mecânicas do boss acontecem. Essas mecânicas costumam acontecer nos mesmos tempos. Jogue ao redor desses timers. Tá, esse é o principal. Eu comentei mais ou menos como alinhar a sua rotação para cada coisa. E aqui eu tô comentando que você tem que alinhar tudo para essas mecânicas do boss. Ah, mas a minha rotação não me permite alinhar com a mecânica do boss. Muda a rotação. Ah, como que eu vou mudar a rotação? Se vira. Cada time tem uma rotação específica, tem coisas que você pode desistir de ter. E tem coisas que você tem que ter. Aqui no meu chat tinha um pessoal achando que eu tava tentando há muito tempo. O evento tinha acabado de dropar pra América, né? Aqui, quem assiste minha live não é só o pessoal da América, também tem pessoal que joga na Europa, pessoal que joga na Ásia. Então tem um timer diferente no evento, né? Então tiveram a impressão de que eu tava nisso aqui há muito mais tempo do que eu tava. Como vocês podem ver pelas mensagens do chat. Então, essas são as ideias iniciais. Os times que acabam existindo pra você fazer são esses que tem cryo, que eu acabei de utilizar aqui, a Citlali, por exemplo. Você pode usar personagens como a Jonah, que dão bastante aim, ou a Citlali, são os dois que eu vi mais relevância de ter no time, né? Até que esse Coffee você meio que quer guardar pra esse último boss, se você tiver a disponibilidade dela. E aqui, cara, eu vou entrar na seção que eu vou falar um pouco mais dos times. Eu vou pegar alguns clears de amigos meus, tá? Pra comentar um pouco. Como eu falei, a Cryo tá... Eu não sei se eu falei. Essa aqui é bem minha terceira vez tentando gravar isso daqui. E o que acontece nesse vídeo, tá? A Cryo tá o melhor elemento pra destruir esses tupinhas. Dentro devia ter a mesma relevância que Cryo pra acabar com esses bichos, mas não é o caso. Isso daí foi uma das coisas que é meio chato desse evento, que... Como a Royal influenciou com a efetividade de Dendro contra esse bicho. Foi muito chato, tá? Não era pra acontecer desse jeito, tá? A Nahida devia matar esses tupinhas bem mais rápido do que ela tá matando. Aqui eu tô olhando o clear do meu amigo Dado. Ele também é um streamer, tá? Também cria conteúdo no YouTube. Ele acabou... Como ele não pegou a Citlali, ele acabou utilizando a Nahida C2 no lugar dela pra quebrar a defesa e lidar com os tupinhas, né? Ele acabou usando Billy Leaf e TTDS, se eu não me engano. E usou a Nahida C2 pra quebrar mais def do bicho, já que triga Quick com a ficha. E daí ele conseguiu fazer o clear dele. É um dos times mais difíceis de jogar pra esse evento, mas é um dos que faz o clear ainda. Um dos times mais difíceis de jogar que faz o clear, tá? Eu sei que tem times aí que são horríveis contra esse boss, mas é porque eles não são jogáveis. Não dá pra jogar, não dá pra limpar. Então, isso aqui é uma das outras opções. Se você tem que timear o uso da Nahida com quando os tupinhas spawnam pra já deixar eles marcados e conseguir continuar com o combate. É um pouco difícil alinhar a Nahida com isso daqui, porque você quer um TTDS na mão dela, pra ela dar dano suficiente pra Arlequino conseguir fazer o clear, mesmo que você já tenha banish, mas ataque nunca é ruim. Nunca é ruim pro ataque scaler, né? Eu não vou entrar nas exceções, vocês pegaram. Exceção não é regra.
Então, são os conceitos iniciais. E outra coisa que dá pra utilizar é que esse mesmo time que ele acabou usando pra fazer esse avatar de lava também funcionaria no 12. Eu ia falar 12-1. Também funcionaria no primeiro boss, tá? Electrocharge com Overload também lida com os tupinhos, mas é um pouco problemático. Talvez tivesse que ser uma ficha no lugar da Yansan. Mas acho que precisaria de mais constelações na Varessa. Seria que ser um nível de Varessa C2. Ou de, sei lá, uma Chlorinde mais constelada. Só pra vocês terem em mente que tem algumas outras opções, tá? Não são opções baratas, longe de ser opções baratas, mas são opções que ainda existem pra esse boss. Tá isso. Resumo da obra. Alinhe seus cooldowns com as mecânicas do bicho. Espero ter ajudado. Eu vou comentar um pouco mais sobre os outros dois bosses um pouco depois. Tchau, tchau.